Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas, dica terapêutica toda especial dessa quarta-feira, falando sobre a abordagem sistêmica e abordagem psicanalítica, duas psicoterapias, duas técnicas psicoterapêuticas. Vou falar sobre isso, mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral se inscrevendo nele, porque isso contribui muito para a gente estar aqui trazendo esse conhecimento para você, tá? Então, falando sobre a abordagem psicanalítica e abordagem sistêmica, gente. Vocês sabem que eu sou um psicoterapeuta, eu me defino como psicoterapeuta transdisciplinar, justamente, né? A primeira, o transdisciplinar aí na jogada, o que é mesmo? Tem o interdisciplinar e o transdisciplinar. O interdisciplinar é o diálogo entre disciplinas de um mesmo saber, e o transdisciplinar é o diálogo entre saberes diferentes. Então, quando você pega ali, né, a arte, a psicologia, você mistura um pouco, isso é um diálogo transdisciplinar, né? São saberes diferentes, né? Enquanto a gente está falando de disciplinas dentro de um mesmo saber, aí a gente está dentro da interdisciplinaridade. Então, dentro dessa minha clínica transdisciplinar, eu começo com uma prática holística, depois eu me entendo como um psicoterapeuta, a partir daí eu, né, me aprofundo na psicanálise, vou fazer formações psicanalíticas, vou participar de grupos psicanalíticos, vou estudar sobre psicanálise, e aí tem um determinado momento que chega na minha clínica, na minha trajetória, né, o conhecimento sistêmico, especialmente desenvolvido pelo Bert Hellinger. E esse conhecimento sistêmico, ele para mim, ele é extremamente profundo, extremamente desafiador e vem complementar aquilo que eu estava desenvolvendo, né, com o meu trabalho analítico. Então, gente, olha só, vamos lá. Primeiro, tanto uma quanto outra trabalha dentro das estruturas clínicas. O que são as estruturas clínicas? É a forma da gente interpretar os indivíduos de acordo com as suas predisposições patológicas, por assim dizer, né? Então, temos três grandes estruturas aí, que é neurose, psicose e perversão. Isso tem a ver com a forma como o indivíduo lida com as regras sociais. Então, olha a relação ali da estrutura psíquica, né, com o social, com o coletivo. Né? É isso aí. Né? Eu falo sempre que essa relação, o eu e o outro, funda a política, mas funda as psicologias também. Essa relação eu e o outro, ela vai fundar também a relação indivíduo e sociedade. Então, as estruturas clínicas têm a ver com a forma como os indivíduos, no seu processo aí de socialização, tem a socialização primária, a socialização secundária. Socialização primária é aquela que se dá na família, secundária é quando a gente vai para o colégio, a gente começa a ampliar nessa socialização. E temos o processo edipiano, vou falar disso daqui a pouco também um pouquinho. Temos o processo edipiano também formatando o indivíduo, né? E nesse momento aí que a gente está sendo constituído subjetivamente, né? A gente na verdade está aprendendo a lidar com as regras sociais. Né? O pai e a mãe são as primeiras representações de autoridade. A gente já vai lidar com as questões das regras da sociedade, né? No momento que a gente começa a interagir com o nosso papai e com a nossa mamãe ali. E aquele indivíduo que entuba as regras, ele vai se tornar um neurótico. O neurótico somos nós, as pessoas normais que entubam as regras. Você entubar as regras, isso é o que? Conflituoso. Isso leva a gente para onde? Leva a gente para jogar esse conflito para algum lugar. Se você joga para o teu mental esse conflito, você está se estruturando como um neurótico obsessivo compulsivo. Se você joga para o teu corpo, é um histérico. Se você joga para fora, é o fóbico. Então são as três grandes estruturas da neurose. O neurótico é o indivíduo normal que entuba as regras. A gente pode
negar as regras. Quem nega a regra? Quem nega a regra é o psicótico, é aquele que vai enlouquecer, patologizar de fato, né? Ele nega a realidade, nega a regra e cria uma nova para ele, né? Esse é o psicótico. E a gente ainda tem o perverso que recusa a regra. Ele entende a regra, né? Mas ele recusa, não é uma negação, uma recusa. Então o perverso, o psicopata, ele é ali um grande transgressor da regra. São essas três grandes estruturas. E tanto a abordagem sistêmica quanto a abordagem psicanalítica vai trabalhar em cima dessas estruturas clínicas. A gente tem outras estruturas, tem a psicose não manifesta, a gente tem o borderliner, que pega elementos dessas três grandes estruturas da neurose, da psicose, da perversão, né? Mas tanto um terapeuta quanto o outro vai trabalhar em cima dessas estruturas. Só que na abordagem sistêmica tem alguns conceituais que vão além um pouco dessa estrutura clínica, talvez esteja até num lugar mais importante para o terapeuta. Um desses conceitos, né, primeiro o conceito de prepotência e o outro é o conceito de exclusão. Então veja bem, ó, vamos imaginar uma criança que ela está tendo, né, está numa certa família, ele tem conflitos naquela família. A criança, ela entende que ela tem responsabilidade, tem culpa naquele conflito familiar. Então o que ela faz com isso? Ela fica vivendo em função da culpa. Ela vai somatizar, ela vai apresentar, desenvolver sintomas. Quando, né, essa criança cresce, ela tem a opção de ficar na culpa ou ir para prepotência. O que é isso? Ficar na culpa é ficar assumindo que ela é responsável pelo dilema do papai e da mamãe. A gente naturalmente, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai saindo desse lugar de culpa porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais da vida, a gente vai entendendo muitas vezes, né, que na verdade o problema do papai e da mamãe é o problema do papai e da mamãe. A gente começa a tecer julgamentos sobre esse pai, tecer julgamentos sobre essa mãe. Ah, meu pai que é, porra, agressivo, minha mãe que é impulsiva, sei lá, qualquer coisa. Nesse momento em que a gente começa a tecer esses julgamentos, a gente entra na prepotência na visão sistêmica. Aí eu vou explicar o que é esse conceito sistêmico de prepotência. Mas é importante dizer que a prepotência, no primeiro momento, ela é positiva. Muitas vezes ela vai tirar esse indivíduo da culpa. E se o indivíduo, e se eu ficar na culpa? Se você ficar na culpa, provavelmente, né, você vai entrar por um caminho de depressão profunda e até mesmo suicídio. Você não vai conseguir ir para a vida, fazer o movimento de ir para a vida. A gente consegue fazer o movimento de ir para a vida a partir do momento que a gente percebe que a gente não é culpado de nada, senão é um peso muito grande, né? E é nesse momento ali, muitas vezes na adolescência, que a gente começa a fazer julgamentos em relação ao nosso pai e nossa mãe, que a gente entra na prepotência, que é sair desse lugar de culpa. Então, isso é positivo, sair desse lugar de culpa. Só que a prepotência é um conceito técnico, ela não é um qualificativo de personalidade. Não estão dizendo que o fato de você estar ali no julgamento dos pais, você desenvolve um comportamento prepotente no sentido de arrogante, alguma coisa assim. Não. A prepotência é o seguinte, porque a perspectiva sistêmica ela se baseia também, além das estruturas clínicas, né, nas estruturas do parentesco, né? E aí existem hierarquias nessas estruturas. E nessas hierarquias a prepotência é quando eu estou me deslocando para um lugar que não é meu, um lugar pretensamente superior. Estou indo para o lugar do pai, estou indo para o lugar da mãe, ou até mais, me torno pai do pai, pai da mãe, aí é a prepotência. Então, além das estruturas clínicas, alguns conceitos, né, a neurose, psicose, perversão, isso tudo é muito importante para o terapeuta sistêmico também, né, mas fundamentalmente a grande neurose sistêmica é a prepotência. E a prepotência ela está ancorada naqueles julgamentos antigos que a gente tem em relação, basicamente, ao nosso papai e à nossa mamãe, né? Então esse é um conceito ali diferente da abordagem sistêmica, né, que vai, num certo sentido, abrir um outro caminho, né, tanto de causalidade, de percepção de onde as coisas vêm, quanto também num caminho terapêutico, num caminho de abordagem terapêutica, né? Seguindo aí nessa relação entre a abordagem sistêmica e a psicanalítica, tanto uma quanto outra
se baseiam no processo edipiano. Gente, a gente tem, ó, a psicanálise ela é biográfica. As coisas que acontecem, nasci, respirei, né, ok. Aí começa ali célula narcísica, ainda não estou muito separado da mãe, né? Aí começa o processo edipiano. Então, a gente se conecta poderosamente do 0 aos 7 anos no gênero oposto. Então, o menino vai se conectar na mamãe, vai ser filhinho da mamãe. A menina vai se conectar no papai, vai ser filhinho do papai. Então, ser filhinha do papai para a menina, ser filhinho da mamãe para o menino, é o primeiro estágio dele no processo edipiano, que precisa ser quebrado depois, quando, né, aí isso é o Édipo, o corte edipiano. Que aí o menino, quebrando o filhinho da mamãe, ele vai se aproximar do papai, vai romper aquela rivalidade inicial do papai, seguindo ali, vai começar a seguir o papai dos 7 aos 14 anos. E a menina, o inverso, ela vai seguir a mamãe, vai se conectar na mamãe. Tem um videozinho na internet de uma menininha aí, chorando a beça, muito legal, muito incrível, chorando, chorando, falando, eu quero um marido, eu quero um marido. Aí o pessoal, a avó dela, fala pra ela, você tem o papai é marido da mamãe. Ela tá no momento do corte de piano, provavelmente tá ali 6 aninhos de idade, 7 aninhos de idade, né, apresentando o quê? Apresentando o corte de piano. Isso é positivo, ela tá entendendo que o papai é marido da mamãe. Então ela vai fazer essa procura lá na frente, vai seguir a mamãe e ela vai fazer essa procura lá na frente. Não é o papai que tem que estar preenchendo aquele papel mais para ela. A mesma coisa aconteceu com meu filho. Eu tenho um filho menino. Esse menino aí era mamãe, mamãe, mamãe. Como eu era um pai presente ali, ele também era muito afetuoso comigo. A gente tinha uma ótima relação, né? Mas chegou ali a partir dos 5 anos, ele começou a manifestar o Édipo. Eu dava um beijo na minha mulher, ele falou assim: não, um beijo minha mulher de boca. Aí eu, não, essa é minha mulher, a gente brincava um pouquinho. Quando chegou nos 7 anos, eu falei, agora é a hora do corte. Aí o que eu falei pra ele? Ele veio com esse papo de não beijo minha mulher de boca. Eu falei, olha só, vamos parar com essa história. Você sabe que criança não namora, mas essa aí é minha mulher, minha nega, é sua mamãe. Então lá na frente, né, criança não namora, lá na frente você vai procurar suas negas aí, né, isso aí. E esse foi o momento em que ele entrou no seguir o papai, né. Então ambos se baseiam nesse processo. A gente sabe que além da biografia, gente, tem mais 2 instâncias que incidem sobre a nossa subjetividade poderosamente. A instância, o contexto perinatal, que pega um pouquinho da nossa biografia também, mas é anterior, né, ao processo de concepção, a história daquele casal que vai gerar aquela criança, tudo isso aí é importante. E tem o contexto transpessoal, que tem a ver com a cultura de onde a gente vem, com a família, né, com a estrutura familiar, né, que tem a ver também com o tema da ancestralidade, esse conceito transpessoal. Então, a abordagem sistêmica, ela é transpessoal. A abordagem psicanalítica, ela é biográfica. Ela vai olhar ali, a partir do processo edipiano, tudo que acontece na nossa vida é sintomático desse processo edipiano. A abordagem sistêmica, né, vai corroborar com isso, mas vai dizer, mas espera aí, na verdade, a causalidade vem de lá de trás, vem da ancestralidade. O nosso inconsciente, ele não é aleatório, é um ambiente caótico. Se é um ambiente caótico, ele não é aleatório, ele é estruturado. Ele é estruturado, são os fractais. E essas estruturas do inconsciente, né, esses fractais do inconsciente, têm a ver com o que a gente traz ancestralmente. Isso não é uma bobagem, né? Isso significa dizer que a genética ela não incide apenas nas patologias. Eu tenho uma predisposição cardíaca, meu pai tem, meu avô tinha também, né? A genética ela não incide só sobre a biologia. Ela incide também sobre as questões de saúde mental. Então você vê predisposições, esquizofrenias, predisposições diversas que estão presentes no sistema familiar, né, vão incidir sobre o indivíduo. E também situações de vida na visão sistêmica, aquilo que está lá naquela ancestralidade, naquela família, acaba virando um fator de repetição, de reprodução na vida dos indivíduos posteriormente. A abordagem é tanto analítica quanto sistêmica, o processo de piano é fundamental. A sistêmica ela vai mais fundo nesse sentido de dizer, não, mas peraí, tem a questão da ancestralidade aí. Se complementam. Então, para a abordagem psicanalítica, muito é sintomático daquilo que a gente viveu edipianamente. Muito é sintomático dali. Na abordagem sistêmica, tudo é sintomático do que a gente carrega da nossa ancestralidade.
Isso é o nível transpessoal. Aí isso faz, para finalizar o nosso papo de hoje, né, com que as clínicas, a clínica sistêmica e a clínica analítica, tenham intervenções diferentes. A clínica psicanalítica, ela se baseia na escuta, então é muito importante o terapeuta estar ouvindo, dando campo para aquele indivíduo estar trazendo a coisa, na livre associação, deixar a pessoa falar, fala aí, né? Porque a língua fala aquilo que o inconsciente está cheio, né? Então a pessoa vai trazer as questões dela na fala, né? E intervenções ali pontuais, né? Para fomentar esse processo analítico, esse processo reflexivo, que é conduzido em primeiro lugar pelo indivíduo. O terapeuta ele tem que ser um balizador desse processo. Já na clínica sistêmica, né, são intervenções diferentes, né? Primeiro que você já vai ser interessante ter essa abordagem de olhar mais profundamente para aquilo que o indivíduo traz do seu sistema familiar para além do papai e mamãe. A história do papai e mamãe são muito importantes, mas esse pai tem uma mãe, essa mãe também tem uma mãe e um pai, né? Então, como é que é esse enredo familiar do pai e da mãe? E até mais profundamente. Então já tem uma investigação, já tem um caminho de investigação diferente e também tem uma abordagem clínica, intervenções diferentes. Então aqui na sistêmica, mesmo que você faça um trabalho, como eu trabalho assim, um trabalho de psicoterapia, né, mais regular, um encontro semanal, né, muito parecido com o processo analítico nesse sentido, a clínica, né, na forma como eu trabalho. Por outro lado, você pode recorrer a intervenções que não fazem muito sentido na psicanálise, intervenções mais diretivas, né, aprofundar essa leitura do ancestral, propor exercícios. Existem exercícios para trabalhar as questões que a terapia sistêmica, que a abordagem sistêmica vê, reconhece. Então, por exemplo, a reverência aos pais, o deitar com os mortos, o movimento interrompido, são todos trabalhos sistêmicos que não cabem, que não têm sentido na psicanálise, mas têm sentido na abordagem sistêmica por conta dessas diferenças. Então, um preâmbulo, um papo introdutório sobre essas relações, essas similaridades e diferenças dessas duas técnicas de terapias, de psicoterapias, a técnica sistêmica e a técnica psicanalítica. Esse foi o papo da nossa quarta-feira. Semaninha que vem tem mais, minha gente. Um beijo para vocês, muito obrigado.